capítulo 13, versículo 3. Glória a Deus. Você que não achou aí, pega carona com o coleguinha. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3, é uma palavra que o Senhor trouxe para nós, irmão. Nós vamos compartilhar essa palavra. Está escrito o seguinte: Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que estava na beira do mar. E subiram-se e acamparam em Micmas, ao oriente de Beté-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando esse ainda em Gilgal, se encheu de temor. Feche os seus olhos, Pai, aqui está a tua palavra. Continua falando conosco de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Presta atenção aqui, irmãos, que vai dar tempo em nome de Jesus. A Bíblia nos fala que depois de um ano de reinado de Saul, Saul inventa agora de ser um rei da guerra. Presta atenção que Saul, ele não tinha experiência militar, ele não sabia como é que funcionavam as coisas, mas que ele era rei, ele tinha que mostrar o seu ofício. Realmente o povo, Deus e o povo escolheu ele para uma grande missão. Ele então pega o quê? 3.000 homens, 2.000 homens fica com ele, 1.000 homens fica com Jonatas, seu filho. E a Bíblia nos fala que ele chega com tudo, e a guarnição do seu filho Jonatas vem e derrota os filisteus. Só que Saul, o que ele fez? Ao invés de ele agradecer a Deus, ficar na dele, esperar o que vai dar, ele sai tocando trombeta para todo mundo da vitória dele. Deixa eu te falar uma coisa, revelação de Deus: quando Deus te dá vitória, fica quieto e deixa Deus falar por você. Eu vi glória a Deus. Você não precisa falar, o próprio Deus vai fazer as pessoas enxergar que já te deu a vitória, amém? Fala para o seu irmão: Deus já te deu a vitória. É profético nessa noite. Presta atenção que Saul, ele queria engrandecer o nome dele. Nessa situação, irmão, sabe o que aconteceu? Os filisteus então fizeram o quê? Reuniram, oh meu Deus, que situação, 30.000 carros. Esse cara com horror de ódio contra Saul e Israel. Reuniram também 6.000 cavaleiros. Quantas pessoas estavam guerreando com Saul? 3.000. Agora ficou complicado. 30.000 só de cavaleiros montados, mais 6.000 só para ver qual que é. Mais uma multidão que ia pegar a rebarba. Saul então, vindo aquilo, e os guerreiros de Israel vindo aquilo, fizeram o quê? Correram para cavernas, correram para penhasco, correram para buracos, correram para túmulos e correram para cisternas. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente, quando vê a dificuldade, a primeira coisa que vai fazer, naturalmente, a adrenalina bate no corpo, é correr. Quem diz amém? Os soldados, então, escolhidos por Saul, que foram diferentes dos soldados escolhidos por Davi, porque Saul escolhia segundo a aparência dele. É isso que eu quero trazer para você nessa noite. Deixa Deus escolher para você, que você vai ser feliz. Quem diz amém? A Bíblia nos fala então que o povo se escondeu não por causa da guerra, eles se esconderam por causa dos números. Irmãos, números é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque quando nós começamos a ver volume, números, a tendência é a nossa fé não acompanhar a realidade. Quem diz amém? Por isso que você que tem fé, você sabe que se você está fazendo a sua parte, você está andando de acordo com a palavra e com aquilo que Deus falou. Não se engane com números, porque Deus é maior do que qualquer número que está com você. Então levanta a mão, porque é profético, porque Deus vai trazer uma solução para o seu problema.
Você sabe o que é interessante? Saul viu que os soldados dele estavam correndo, todo mundo fugiu. Ele falou o seguinte: manda chamar Samuel. Nós temos que resolver esse problema agora, porque agora o meu ego não resolve. Agora o meu pensamento não vai resolver. Agora o meu diploma não vai resolver. Agora nem minha pequena experiência não vai resolver. Mas Saul, como ungido de Deus, ele sabia quem podia resolver o problema. Deus podia resolver o problema. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas você veio no lugar certo, na hora certa, porque Deus está aqui para resolver o seu problema, se você crer. Quem diz amém? Presta atenção que isso é uma coisa interessante, porque trazer essa revelação aqui, irmãos. Tem que trazer. Por que Saul ele não falou o seguinte: vamos orar a Deus, para que Deus ele nos dê o escape? Porque, sabe por quê? Ele falou o seguinte: manda chamar Samuel. Samuel falou o seguinte: para mim chegar aí 7 dias, meu querido. Você arruma umas confusão e agora coloca a gente nas confusão para a gente resolver, então você que espera. A Bíblia nos fala então que dentro de 7 dias, e os filisteus do vez de... Irmãos, eu acho lindo com Deus. Os filisteus poderiam invadir Israel e acabar com tudo. Deus não deixou os filisteus invadirem durante 7 dias, porque quem controlava tudo era o Senhor. Saul deveria ter entendido isso, que Deus estava na situação. Mandou chamar Samuel. E sabe por que mandou chamar Samuel, irmão? Vamos falar a verdade. Por que Saul mandou chamar Samuel? Porque Samuel era a única pessoa da nação que tinha, aleluia, acesso ao divino. Ele era a única pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele era a única pessoa que conseguia ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus estava falando. Ele era a única pessoa, aleluia, que entendia o trabalhar de Deus. Aí você me pergunta: pastor, por que só Samuel conseguia, Saul não conseguia, mesmo sendo ungido, e nem as outras pessoas que supostamente falavam que era de Deus não conseguia? Sabe por quê, irmão? Samuel tinha uma coisa que tem muita gente que está perdendo: intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus aí. Saul sabia, olha só o que Saul sabia, irmão, você que é muito sério. Saul sabia que Deus gostava de Samuel, e ele sabia que ele não tinha moral para conversar com Deus, por causa da intimidade que Samuel tinha e ele não tinha. O que é que ele fez? Eu não tenho intimidade com Deus, vou procurar alguém que tem intimidade, vou pedir para essa pessoa, pedir para Deus para me ajudar. Isso não acontece nos nossos dias não, de jeito nenhum, né, irmãos? Quem diz amém? Aleluia! Presta atenção aqui, meu querido, que por que tem pessoas que pedem você para orar por elas? Você reparou isso? Você está indo para a igreja, aí você fala: eu vou, só de você falar, vou para a igreja. Alguém fala: você vai para a igreja? Ora por? Porque essa pessoa já viu a autoridade de Deus na sua busca. Essa pessoa já entendeu que você está buscando algo que vai resolver o seu problema, e através da sua fé pode resolver o problema dela também. Então levanta a mão, porque hoje Deus te deu autoridade, te trouxe aqui para falar que vai resolver o seu problema e de quem pediu oração, irmão. Você tem que entender que quando você começa a conversar com Deus e você começa a falar com o Senhor, sabe o que pode acontecer? Deus pode gerar milagre na vida de outra pessoa por causa da sua intimidade com Deus. Só levanta a mão aí quem está entendendo o mistério. Oh, glória a Deus! Presta atenção, irmãos, que os íntimos de Deus têm acesso a uma coisa. Os íntimos de Deus têm acesso à misericórdia de Deus. Essa misericórdia é o segundo nível, além da que Deus dá todos os dias para nós. Essa é uma misericórdia por causa da sua oração, Deus vai lá e faz. A Bíblia nos fala que
Quando Jó começou a orar pelos amigos dele, eita glória, Deus mudou o cativeiro de Jó. Tem uma revelação para você: quando você começa a orar pelos outros, Deus prospera a sua vida. Aleluia. Presta atenção que está chegando um momento em que homens e mulheres de Deus serão reconhecidos não pelo nome que carrega, não pelo dinheiro que tem, nem pela eloquência de suas palavras. Serão reconhecidos pela intimidade que ele tem com Deus. Tá chegando essa hora. Ninguém vai poder falar que não é Deus, porque o próprio Deus vai vir assinando, irmãos. Levanta a tua mão, porque hoje Deus está te dando algo tremendo. Fogo no seu coração para arder a tua alma, para ser íntimo dele. Hoje Deus está convidando você para ver coisas que você nunca viu. Aleluia. Presta atenção que está chegando esse momento em que as decisões finais de governos, pessoas, lideranças vão ser aqueles que têm intimidade com Deus. E o que sair da boca dessas pessoas é que vai vir a solução. Quem diz amém? Por isso que Deus está convidando você nessa noite. Eu não sei qual o grau de intimidade que você tem com Ele. Busque intimidade com Deus. Fala para o seu irmão: busque mais intimidade. Busca mais intimidade. Aleluia. A Bíblia nos fala em 1 Samuel capítulo 13 versículo 8: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Até aí, para você entender. Tomar uma água. Saul sabia. Presta atenção, você tem que entender isso hoje. A sua carne não vai conseguir resolver os seus problemas. O que você possui de experiência, seja qual for, não vai conseguir. Saul sabia que para grandes batalhas só Deus poderia resolver o problema. Você sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Nós queremos confiar em Deus na última instância. Nós devemos confiar em Deus na primeira instância. Às vezes você pensa que é coisa pequena, então você pensa: não preciso orar, não preciso jejuar, porque é uma guerra pequena, eu já venci a primeira, vou vencer a segunda. Deixa eu te falar uma coisa: sem Deus nós não iremos conseguir dar um passo sequer para frente. Nós esquecemos disso. A Bíblia nos fala que Saul, por não ter experiência, por não ter paciência, ele toma uma atitude desesperada. Tem muita gente, por não ter paciência e experiência, estão tomando atitudes desesperadas. Essas atitudes trazem ruínas e traz sacrifícios que você não vai conseguir sustentar. Quem diz amém? Presta atenção que a Bíblia nos fala que Saul então sacrificou. Estava esperando, Samuel está demorando, deixa que eu sacrifique. Sabe por que ele pensou o seguinte: Deus vai ver o sacrifício e ele vai vir e vai me dar a vitória. Ele estava negociando com Deus. Ele falou o seguinte: não precisa de ofício, que precisa de sacrifício. Irmãos, Deus não quer sacrifício de ninguém. Mas presta atenção numa coisa aqui. Saul pensou que compraria as bênçãos de Deus com sacrifício, com 7 dias de jejum, com 21 dias de Daniel, com 14 dias no monte. Deus está falando, eu só estou entregando, né? Com 5 dias, 3 horas da manhã de madrugada, Deus tem que me dar a minha vitória. Irmãos, presta atenção, é uma revelação de Deus. Saul sacrificou, mas Deus não respondeu. Sabe por quê?
sacrifício sem intimidade não vale nada. Primeiro eu busco intimidade, e aí depois nessa intimidade Deus vai me dando a direção, aleluia, para Ele ajustar a minha vida. Levanta a mão, porque hoje Deus está ajustando a tua vida, querido. Não é sacrifício somente, tem que ter intimidade. Só que Saul não entendeu isso, e eu quero trazer a revelação de hoje para essa igreja e para você que está nos ouvindo. A Bíblia nos fala em 1 Samuel capítulo 13, versículo 11. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu fui e sacrifiquei. Você sabe o que Saul estava falando para Samuel? Eu perdi o controle. Eu estava tudo certo, estava tudo planejado, e eu perdi o controle. E nessa perca de controle, eu acabei fazendo coisas que eu pensei que poderia voltar ao controle. Deixa eu te falar uma coisa, há algo de Deus aqui. Pega isso para você, porque às vezes você faz as coisas sem saber o que está fazendo. O que é controle? Já se perguntou o que é controle? Controle é a vontade de você exercer domínio sobre algo que não é você, para que aquilo que se comporte como você gostaria. Controle, né? Quando você pensa em você, você pensa em controlar alguma coisa ou alguém. Quando começa a fugir do seu controle, aí começa os desesperos. Presta atenção que Saul pensava que por causa da sua posição, ele teria o controle de volta. Saul pensava que por causa da sua posição e posto de rei, ele não perderia o controle de tudo. E aqui tem uma revelação de Deus, querido. Você tem que entender isso aqui. Você quer saber o que é uma pessoa controlada? Quem quer saber diz amém. Uma pessoa controlada é aquela que não idolatra as tendências do seu coração. Eu vou repetir. Uma pessoa controlada é uma pessoa que não idolatra as tendências do seu coração. Quantas tendências do seu coração todo dia fala, faz isso, faz aquilo, você fica, tem que ser aqui mesmo, porque eu estou sentindo isso, tem que ser assim. Você começa a pegar aquilo ali como regra para você, e você acaba idolatrando a sua vontade. Quem diz amém? Ei, meu Deus, dá um glória a Deus aí. Porque às vezes queremos controlar tudo, irmão. Isso aqui é humanamente falando. Porque eu, você, muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo e queremos controlar tudo. Primeiro, porque assim como Saul, oh glória a Deus, nós morremos de medo de nós mesmos. É por isso que a gente quer controlar coisas. É por isso que a gente quer controlar ambientes, porque nós morremos de medo de nós mesmos. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu tenho muito medo de alguém me descobrir na minha essência. Então, quanto mais eu controlar, quanto mais eu fazer, menos vai olhar para dentro de mim. Oh, Jesus, presta atenção que temos medo de descobrir a verdade de nós mesmos. Por isso que quando eu não controlo, eu tento induzir alguém a controlar, para não chegar na minha verdade. Saul sabia que ele era rei, mas ele não era nada sem Deus, irmãos. Mas ele queria mostrar para o povo que ele tinha o controle. Sem Deus você não tem controle. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Aleluia, levanta a mão, porque Jesus hoje está falando para ti que Ele está no teu controle. Quem diz amém? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar pressão em coisas e em pessoas para esconder o meu eu. Controle, irmãos, inconscientemente é uma forma de você se esconder de si mesmo. Presta atenção que não estou generalizando.
Quando eu falo de controle aqui, eu estou falando daquela pessoa que perde o sono por causa do controle. Ele deixa de comer, ele fica ansioso, ele fica de uma forma terrível porque está saindo fora de algumas coisas. Eu quero trazer uma revelação para você. Sabe por que Saul perdeu o controle? Primeiro, falta de experiência, não com a batalha, nem com os guerreiros, com Deus. Falta de quê? De acreditar que Deus estava com ele. Deixa eu te falar uma aqui, levanta a mão quem acredita que Deus está com você. Dá glória a Deus então. Isso é para ativar a sua fé. Falta de permanecer em orar. Irmão, não estou falando falta de orar, eu estou falando falta de permanecer em oração. Orar, muita gente ora, né? E tem gente que só ora. Irmãos, tem gente que se não vir na igreja ele não ora. A igreja é o último escape para ele não desviar, porque se fechar as portas ele desviou. Então deixa eu te falar, permaneça em oração, que Deus vai controlar coisas que você não pode. Em nome de Jesus. Presta atenção que Deus, e tem uma coisa aqui, irmãos, meu Deus, tem que falar isso aqui. Quando você que é perfeccionista, certinho demais, você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai fazer algumas coisas, sair do controle para te descontrolar. Principalmente quando você está acostumado a fazer tudo no certinho, no quadradinho, não sei o que, entendeu? Aí Deus fala, não, tem que provar meu servo, que ele está pensando que ele está na zona de tudo. Você, não estou falando para você ser uma pessoa relaxada de maneira nenhuma. Não estou falando para você ser uma pessoa deixa a vida me levar, a vida. Não, eu estou falando, irmãos, de controle da mão de Deus. Aleluia! Aramanui, você se esforça tanto, mas ainda parece que o negócio escapa das mãos. Deus vai permitir isso na sua vida para você ver que é Ele que faz. Aleluia. Às vezes você é uma pessoa saudável, faz exercício físico e de repente você de cara com enfermidade. Aí você fala, Deus, mas como essa enfermidade surgiu? Eu faço tudo como manda o figurino, não é verdade? Você é aquela pessoa certinha, paga suas contas de uma hora para outra, pum, vem uma conta que saiu do controle. Aí você fala, Deus, isso é o inimigo. Irmãos, Deus sabe aonde tocar em você para ativar a sua fé. Aleluia, oh glória. Tem coisas que Deus vai permitir na sua vida para você perder o controle. Para quê? Para você voltar para a intimidade. As portas se fecharam. É Deus falando, volta para a intimidade. A situação está feia lá em casa, pastor. Eu oro, eu jejum, estou fazendo de tudo, mas não está dando certo. É Deus falando, está descontrolado. Eu estou te chamando você de volta para a intimidade. Eu não sei o que está na tua vida descontrolada hoje, mas assim diz o Senhor, Ele está te chamando de volta para a intimidade. Levanta a mão, você que está entendendo que o Espírito Santo está falando na tua vida. Estamos sempre querendo buscar o controle. De quê? Da nossa própria vida espiritual. Da nossa própria vida espiritual e do usar de Deus nós queremos ter controle. Olha que absurdo, irmão. Meu Deus. Teve um dia que eu estava com o irmão. Meu Deus, o irmão chegou para mim. Rapaz, hoje eu deixei Deus me usar. Eu falei, nossa. Aonde você conseguiu esse passaporte, rapaz? Hoje você deixou Deus te usar, porque tem vezes que você não deixa não, né? Deus tem que pedir um favor. Você está entendendo o nível de ignorância que as pessoas estão vivendo lá fora, irmãos? É porque tem um dom de Deus, é porque tem um talento, pensa que pode agora fazer o que quiser sem que Deus esteja no meio. Por isso que a palavra de Deus, livro de Apocalipse, deixa bem claro: em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei. Sim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque aqui só vai entrar quem tem intimidade. Não é quem tem dom, é quem tem intimidade. É quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jesus está voltando, querido. Oh, glória! Irmãos, olha, você tem que entender. Presta atenção.
Olha só que coisa absurda se você parar de pensar. O nosso cérebro, pensa aí, você que pensa todo dia não está entendendo o que acontece com você. Você tem que entender que o nosso lado direito é o cérebro mais criativo e emocional. O nosso lado esquerdo, a mesma cabeça, o mesmo cérebro, é o mesmo que fala, que busca o sentido lógico para tudo. Você começa a ser criativo desse lado, daqui a pouquinho o lado esquerdo fala: não, mas para que você está fazendo isso? Mas eu gostei de pintar isso aqui. Não, para quê? Para quê? Olha assim, você fica na guerra toda hora. Aí você fala: meu Deus, eu estou ficando doido. Eu comecei a pensar na criatividade, agora eu estou pensando em desistir, né? Você tem que entender, querido, que o lado direito, olha só, o nosso lado direito, a mesma cabeça, do mesmo lugar, nosso lado direito, quer nem saber se vai fazer sentido ou não. Eu quero é fazer, não quero nem saber que consequência não. Eu gostei, entendi, pensei e fiz. Não é penso logo existo não, é pensei logo estou fazendo. Aí na mesma hora que você pensa em fazer, vem o lado esquerdo e fala: você vai fazer de jeito nenhum. Eu quero saber qual a lógica desse negócio. Irmão, se não é Deus, a gente fica doido. Agora vai ficar mais doido ainda. O nosso lado direito, ele não comanda o nosso lado direito. O nosso lado direito comanda o nosso lado esquerdo do corpo. Olha só. E o nosso lado esquerdo comanda o nosso lado direito. É Deus nos ensinando que quem tem um controle absoluto é Ele. É Deus olhando para dentro de você e fala: dentro de ti tem a minha essência, oh glória. O que? Eu estou na tua vida para controlar coisas que você não tem poder de controlar. Então levanta a mão e recebe de Deus hoje o livramento, a porta aberta, aquilo que você sonha com Deus que você não tem condição. Em nome de Jesus, entrega e deixa Deus fazer. Remanarás. Eu quero trazer a última revelação dessa noite. Primeiro Samuel capítulo 13, versículo 13. Nós estamos falando tanto de controle aqui. Você vai entender o que Deus quer de mim e de você. Não é controle. 1 Samuel capítulo 13, 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus lhe ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, você sabe o que significa a palavra controle, o verbo controle, o conceito controle definitivo, significa dosar a entrega. Olha que coisa linda. A palavra controle, ela vem do verbo, sabe qual? Equilíbrio. Quando a gente fala de controle, automaticamente essa palavra já puxa o verbo equilíbrio. O que é equilíbrio? Dosar a entrega. Eu vi um glória a Deus. Qual é a diferença da droga e do remédio? A dosagem. Quando a gente não percebe que a nossa vida precisa ter dosagem em todas as áreas, nós iremos perder o controle. Quem diz amém? Presta atenção que quando eu entendo que Deus não está me pedindo controle, Deus está me pedindo equilíbrio. É o que Deus pede para nós nessa noite. Não é controle. Controle Ele já tem. O que Deus está te pedindo é equilíbrio. Aleluia. Uma pessoa equilibrada pelo Espírito Santo e pela palavra. Presta atenção aqui, querido, que quando eu busco o equilíbrio de Deus, você sabe o que acontece? A minha dosagem da entrega de Deus vai vir na medida que Deus quer fazer as coisas comigo. Quando eu estou em equilíbrio com Deus, eu começo a entender e a viver a palavra de Deus de forma que ninguém ainda viu. Oh, glória a Deus! Quando eu tenho equilíbrio com Deus, eu consigo esperar no tempo dele e aprender na espera. Oh, glória! Deus não quer que você seja uma pessoa controlada. Deus quer que você seja uma pessoa equilibrada.
Quem entendeu diz amém. Fala assim comigo: Deus não quer que eu seja uma pessoa controlada. Ele quer que eu seja uma pessoa equilibrada. Você que entendeu, levanta a mão e dá glória a Deus. Olha só que interessante. O que traz o caos não é a falta de controle, é a falta de equilíbrio. Nos relacionamentos, na vida financeira, na vida espiritual, em qualquer área da sua vida, o que traz o caos não é a falta de controle, é a dosagem, é a falta de equilíbrio. Quem diz amém? Presta atenção aqui que no controle, querido, você não pode errar. No equilíbrio você aprende com seus erros e segue a sua vida com Jesus. Ouvi amém? Vou repetir isso aqui. Que quando você é a pessoa controlada, você não pode errar. Agora, quando você é a pessoa equilibrada, mesmo você errando, você entende, aprende e segue sua vida com Jesus. Porque você tem equilíbrio do Espírito Santo. Você sabe que Deus vai provar você em algumas coisas para que você cresça nele. Aleluia! Quem diz amém? Oh, glória! Presta atenção, que irmãos, que uma balança, ela não controla o peso, ela equilibra o peso. Hoje as balanças digitais, mas na minha época, meu avô, minha avó falavam assim: ó, vai lá na mercearia lá, na vendinha, compra lá 1 quilo de carne. Chegava lá aquela balança que tinha um negocinho que você tinha que colocava aqui e pum, já subia. Aí eu falei: meu Deus, que carne pesada. Não, calma aí que você vai ver, nós vamos saber o peso real agora. Aí pegava uma peça chamada fiel da balança e batia, e batia, e batia, e batia. Aí quando dava o equilíbrio, a gente sabia o peso real. Ah, irmãos, Deus está nos colocando nessa balança hoje. E o Espírito Santo, que é fiel, está colocando você direitinho para ver qual é o peso e a medida que você tem para receber dele as vitórias nessa noite. Oh, Jesus, tem um monte de aqui para encerrar mesmo. Encerrei. Tem um monte de gente que diz o seguinte: preciso controlar as minhas emoções. Ah, mas agora eu vou falar. Tem um monte de gente que fala: preciso controlar as minhas emoções. Não equilibrá-las, controlá-las. Você sabe que é o problema de você querer controlar as suas emoções? Você vai deixar de sentir tudo e vai virar uma pessoa seca. Você quer controlar? Tem pessoas que falam: pastor, eu preciso controlar os meus desejos. Vou beber mais uma água aqui. O problema da pessoa que quer controlar os desejos e não ter equilíbrio neles, ela vai entrar na depressão e na ansiedade. Porque ela viu isso como uma coisa mal e não entendendo o sinal de Deus. Aleluia, para a vida dela. Tem pessoas que vão falar o seguinte: preciso controlar as minhas palavras. Nossa, toda hora quando eu chego eu falo, fala. Querido, se você controlar suas palavras, você sabe, e não equilibrá-las, você sabe o que vai acontecer? Você não vai conversar com ninguém, não vai ter amizade com ninguém, vai viver sozinho nesse mundo. Quem diz amém? Tem pessoas que falam assim: eu preciso controlar os meus sentimentos, meu coração. Tem hora que é só Jesus. Se você controlar os seus sentimentos, você vai virar uma pessoa radical, juiz dos outros e vai ficar insensível. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? Deus não quer que você controle, Deus quer que você entrega. Deus quer que você equilibre mediante o Espírito dele. Aleluia! Oh, glória! Então fica de pé em nome de Jesus. Mas por que você está falando isso, pastor? Ah, querido, quando você começa a entender o que o Espírito Santo de Deus está fazendo na tua vida, e você começa a equilibrar as suas emoções, você vai glorificar a Deus por muita coisa que você sente. Aleluia! Quando você começa a ser uma pessoa equilibrada pelo Espírito Santo, os seus desejos vão ser os desejos de Deus para abençoar vidas. Quando você começa a ser equilibrada pelo Espírito Santo, aleluia, as palavras que saem da tua boca vai ser palavra de sabedoria.
Quando você começar a ser equilibrado pelo Espírito Santo, o seu sentimento será o fruto do Espírito e não da carne, irmão. Levanta a mão, porque hoje Deus quer equilibrar a tua mente, o teu coração. Deus quer equilibrar o que você sente. Deus tem equilíbrio do Espírito Santo para você hoje. A sua vida, por quê? Porque Deus vai firmar o que Ele tem para você. Presta atenção, irmãos, que é equilíbrio total. Você não pode viver nem no sim e nem no não. Você sabe o que você faz? Você depende só de Deus. Quem é dependente de Deus, levanta a mão aí. Você se prende só a Deus. Aleluia. Às vezes o seu sim é errado, às vezes o seu não pode ser errado, às vezes o seu sim pode ser certo, e às vezes o seu não pode ser certo. Mas quando eu me prendo a Deus, eu sei que eu tenho a resposta correta. Eu sei que a direção dele para minha vida é aquilo que ele sonhou. Oh, Jesus! Jesus está aqui falando para ti, filho, filha, não se preocupe. O negócio é intimidade, o negócio é entrega, o negócio é você deixar eu conduzir a tua vida, o negócio é você entender o que eu estou fazendo. Tu és meu Senhor e meu Deus, E assim como o fogo refina o ouro. Sim, Jesus, nessa noite. Sim, Senhor, eu creio, meu Pai, na tua palavra. E eu creio que o Senhor está trazendo equilíbrio do teu Espírito para a tua igreja. Tua glória em meu Rosto brilha. E a tua palavra? A sua palavra esconde. Levanta a mão e adore. Guarda